A maior lição sobre sucesso e destino do cinema foi ensinada por um panda gordo que vendia macarrão. E eu sei que isso parece exagero, parece frase feita de vídeo ensaísta querendo ser profundo, mas fica comigo até o final, porque você vai entender que o mestre Oogway nunca acreditou em acidentes, e que a escolha de Po foi um checkmate psicológico contra a obsessão moderna pelo esforço sem propósito. Kung Fu Panda parece, na superfície, uma história simples, quase boba. Um panda atrapalhado cai no lugar certo, vira o escolhido por acaso, aprende Kung Fu de maneira improvável e vence o vilão. Só que essa leitura é rasa demais, porque ela compra exatamente a ilusão que o próprio filme quer destruir. A ilusão de que o mais merecedor é sempre o mais treinado, a ilusão de que o destino é uma loteria, a ilusão de que esforço sozinho é uma moeda que você deposita na vida e depois cobra com juros. O filme inteiro está dizendo o contrário. E quando você percebe isso, Kung Fu Panda deixa de ser só uma animação engraçada e vira quase uma aula sobre ansiedade, identidade, desejo, ego, vazio, autenticidade e principalmente sobre o quanto a nossa ideia de merecimento pode ser uma prisão elegante. Pensa comigo numa cena muito simples da vida real. Tem aquele aluno que tira notas altas a vida inteira, faz curso, estágio, networking, aprende a falar bonito em entrevista, monta o currículo perfeito e passa anos acreditando que isso garante uma vaga dos sonhos. Aí do nada, aparece alguém que não tinha o perfil ideal, alguém fora do padrão, alguém que não parecia pronto, e é essa pessoa que ocupa o lugar. A primeira reação de quem se matou para chegar lá é sempre a mesma: isso não é justo. E talvez, dentro da lógica do mercado, realmente não seja, mas a vida não funciona só na lógica do currículo, e Kung Fu Panda entende isso com uma clareza absurda. O problema é que muita gente assiste achando que o filme defende uma fantasia motivacional do tipo acredite em si mesmo e tudo vai dar certo. Não, o filme é mais duro que isso. Ele diz uma coisa bem mais desconfortável. Ele diz que às vezes você pode passar a vida inteira correndo na direção errada, treinando para ser aquilo que os outros aplaudiriam, e ainda assim se tornar incapaz de receber aquilo que dizia querer. É por isso que a escolha de Po não é uma piada do roteiro, é um diagnóstico. Oogway não olha para aquele panda e vê um acidente cômico. Ele vê um corpo sem pose, uma mente sem script, um sujeito que ainda não foi completamente capturado pela lógica da performance. E isso é gigantesco, porque os outros personagens já estavam tomados por uma ideia fixa. Eles não queriam aprender Kung Fu. Eles queriam se tornar oficialmente aquilo que o mundo reconhece como a forma superior do Kung Fu. Parece a mesma coisa, mas não é. Uma pessoa pode amar cozinhar, outra pode amar ser chamada de chefe. Uma pessoa pode amar escrever, outra pode amar a ideia de publicar um best-seller. Uma pessoa pode amar ensinar, outra pode amar o título de professor. Quando o título engole a prática, o ego engole o caminho. E quando o ego engole o caminho, você já não treina para se transformar. Você treina para ser visto. Os 5 Furiosos são incríveis, e o filme faz questão de mostrar isso. Eles são disciplinados, fortes, rápidos, preparados, dedicados. A tigresa, principalmente, é quase o retrato perfeito da pessoa que fez tudo certo. E é justamente por isso que ela é a personagem mais triste desse debate, porque tudo nela foi montado na base de uma matemática emocional muito comum, aquela voz interna que diz: se eu entregar tudo, se eu sofrer o bastante, se eu me provar todos os dias, então em algum momento a recompensa vem. Isso é meritocracia no estado mais puro. Só que não aquela meritocracia de post de LinkedIn. Eu estou falando da meritocracia emocional, da crença íntima de que a vida é uma negociação justa. Eu faço sacrifício, então recebo amor. Eu suprimo minhas falhas, então recebo aceitação. Eu viro impecável, então finalmente sou escolhido. A tigresa acredita nisso com o corpo inteiro. O problema é que esse tipo de crença até produz eficiência, mas mata a espontaneidade. Produz técnica, mas endurece a alma. Produz obediência, mas não sabedoria. Se a gente traduzir isso para o mundo de hoje, os 5 Furiosos tratam o Kung Fu como se fosse uma empresa. Eles não estão só praticando uma arte, eles estão disputando uma promoção. O cargo é dragão guerreiro. O processo seletivo é o treinamento. O chefe é Shifu. O fundador visionário é Oogway. E cada um deles, especialmente a tigresa, age como aquele funcionário que chega antes de todo mundo, sai depois de todo mundo, responde e-mail de madrugada, nunca reclama, engole humilhação, entrega resultado, assume mais responsabilidade do que deveria e, no fundo, vive de olho na promessa de que um dia será reconhecido. Só que esse tipo de pessoa, quando a promoção não vem, não perde só o cargo, perde o chão, porque ela apostou a identidade inteira naquele prêmio. Ela não queria apenas a posição. Ela precisava dela para justificar todos os anos de renúncia. E quando o prêmio vai para outra pessoa,
parece que a realidade cuspiu na cara dela. É exatamente isso que acontece naquele pátio. Todo mundo entra naquela cerimônia esperando uma confirmação. Não um acontecimento, uma confirmação. Isso muda tudo. A tigresa não está aberta para o desconhecido. Ela já escreveu o final na cabeça. Os outros também. Eles não foram até ali para testemunhar o destino. Foram para validar a expectativa. Quando Uguay levanta o dedo, a cena toda fica carregada de uma tensão quase insuportável, porque ninguém ali está vazio. Todo mundo está cheio. Cheio de mérito, cheio de antecipação, cheio de projeto, cheio de ego, cheio de medo. E no taoísmo existe uma ideia muito simples e muito poderosa, a de que só o que está vazio pode receber. O copo cheio não recebe chá. A sala lotada não recebe mais ninguém. A mão fechada não recebe presente. E a mente tomada por si mesma não recebe sabedoria. Uguay entende isso. Uguay olha para a tigresa e vê uma guerreira brilhante, mas ainda ocupada demais pelo próprio destino imaginado. Ele olha para Po e vê outra coisa. Vê o absurdo, o improviso, a quebra do plano, a fenda por onde a vida entra. Muita gente confunde vazio com falta, mas o vazio do taoísmo não é fracasso, não é carência, não é burrice. O vazio é espaço, é disponibilidade, é ausência de rigidez, é a capacidade de não estar tão cheio de si a ponto de rejeitar o inesperado. Pensa numa lousa lotada de anotações. Você até pode escrever mais uma linha, mas já não enxerga direito. Agora pensa numa lousa limpa. Nela qualquer coisa pode começar. Por essa lousa, ele não chega ali reivindicando um lugar. Ele não está possuído pela imagem de si como escolhido. Ele nem consegue entrar direito. Ele só quer ver os heróis. Isso é muito importante. O desejo dele ainda não foi sequestrado pela recompensa final. Ele ama o Kung Fu antes de possuir o título. Ele se encanta com aquilo antes de poder lucrar com aquilo. E isso, no nível mais profundo, faz dele o único que ainda pode aprender de verdade. Porque aprender de verdade não é só acumular técnica. Aprender de verdade é suportar que o seu jeito antigo de existir talvez precise morrer. É admitir que você não sabe, é deixar a experiência entrar sem tentar controlá-la o tempo inteiro. Os 5 furiosos são muito bons, mas eles já chegam prontos demais. E gente pronta demais costuma ser difícil de transformar. A tigresa é tão moldada pela disciplina e pela expectativa que qualquer desvio a fere como ofensa pessoal. Ela não vê Po apenas como um intruso, ela vê Po como uma afronta à lógica inteira que sustentou a vida dela, o que é compreensível, porque se aquele panda desengonçado pode ser escolhido, então talvez o mundo não funcione pela regra que ela usou para sobreviver. E isso assusta, assusta de verdade. Às vezes a pessoa prefere acreditar que o sistema foi injusto do que encarar a possibilidade de ter construído a própria identidade em cima de uma ilusão. E aqui entra um ponto muito humano. A tigresa não é arrogante só porque se acha melhor. Ela é rígida porque foi obrigada a ser assim para existir. Essa é a parte psicanalítica da coisa. Muita gente confunde disciplina extrema com força, quando em vários casos ela é medo organizado. É a pessoa que não relaxa porque acredita que se relaxar, desaba. É a pessoa que não erra porque acha que um erro revela quem ela realmente é. É a pessoa que se cobra o tempo todo porque aprendeu, lá atrás, que ser amada dependia de desempenho. Em outras palavras, a tigresa não quer ser dragão guerreiro só por ambição. Ela quer porque, dentro dela, esse título virou uma prova de valor. E quando um título vira prova de valor, ele deixa de ser sonho e vira sentença. Shifu também está preso nisso, talvez mais do que todos. Ele treinou Tai Lung como uma extensão do próprio desejo. Depois projetou a mesma lógica sobre os furiosos. Shifu não formou apenas guerreiros. Ele formou máquinas de responder à expectativa, e quando Po aparece, toda a estrutura entra em curto, porque Po é indomável no pior e no melhor sentido. Ele não cabe na pedagogia da rigidez, não aprende na base da vergonha, não se ajusta à força, não evolui repetindo do modelo anterior. E é por isso que Shifu odeia Po no começo. Não porque Po seja incompetente, mas porque Po expõe a incompetência do método. É muito mais confortável chamar o aluno de inadequado do que admitir que o mestre só sabe ensinar um tipo de mente. Se essa leitura já virou uma chave na sua cabeça, faz um favor, ajuda a ir para o vídeo, deixa o like, comenta o que está achando pro algoritmo, entender o valor desse conteúdo, vira membro e se inscreve no Talvez Seja Assim, porque esse tipo de análise só cresce quando vocês empurram junto. E agora presta atenção, porque é aqui que Kung Fu Panda começa a ficar quase cruel com a nossa visão de mundo. Pô, no começo também não se ama, isso é importante.
Não vamos romantizar. Ele não é um mestre zen escondido sob um avental. Ele é inseguro, envergonhado, deslocado, se sente fora do lugar, acha o próprio corpo um obstáculo, idolatra os outros, gagueja perto dos heróis, tenta compensar a falta de confiança com humor. Ele não é livre do ego no sentido de ter superado tudo, mas ele ainda não transformou a vida numa planilha de retorno. O desejo dele é mais vivo, mais bagunçado, mais verdadeiro. Ele não quer o Kung Fu como um crachá. Ele quer porque aquilo mexe com ele. E existe uma diferença brutal entre querer algo porque aquilo te chama e querer algo porque aquilo te valida. O primeiro desejo te transforma, o segundo te escraviza. Po entra na história como um fã, e muita gente subestima o valor disso. O fã, quando ainda não foi contaminado pela necessidade de parecer importante, é alguém capaz de encantamento. E o encantamento é uma forma de abertura. Quem se encanta, observa. Quem se encanta, se deixa tocar. Quem se encanta ainda consegue experimentar sem a paranoia de estar performando o tempo todo. Os outros já estão defendendo a própria imagem, Po ainda está reagindo ao mundo com espanto. Isso o torna ridículo diante dos padrões do templo, mas também o torna vivo, e uma arte viva não pode ser recebida por alguém completamente engessado. No taoísmo, existe uma noção que depois ficou conhecida no ocidente como agir sem forçar, o tal do Wu Wei. Muita gente traduz mal isso como passividade, como se fosse sentar e esperar a vida acontecer. Não é. É agir em sintonia, agir sem violência interna, agir como a água que contorna a pedra em vez de quebrar a si mesma tentando atravessá-la na marra. Po é o personagem que mais se aproxima disso, mas de um jeito muito imperfeito, muito humano, muito cômico. Ele não flui porque lê um livro sagrado. Ele flui porque, quando para de tentar copiar um modelo impossível, o corpo dele finalmente encontra o próprio ritmo. É por isso que as cenas em que ele falha são tão importantes. Elas mostram um panda tentando caber num molde que não foi feito para ele, e toda vez que alguém tenta viver como réplica, alguma parte da vida adoece. Shifu, por muito tempo, enxerga Po pela lente da falta. Falta disciplina, falta técnica, falta velocidade, falta elegância, falta foco. E esse é um erro muito comum também fora do filme. A gente olha para uma pessoa e só percebe o que nela não coincide com o padrão. A escola faz isso, o mercado faz isso, famílias fazem isso. Você não é organizado o suficiente, não é frio o suficiente, não é extrovertido o suficiente, não é produtivo o suficiente, não é magro o suficiente, não é sério o suficiente, não é genial o suficiente. Quase ninguém pergunta, com curiosidade real, o que aquela pessoa consegue fazer justamente por ser daquele jeito. Em vez de explorar a singularidade, tentam corrigir a diferença. O resultado é um monte de gente funcional por fora e vazia por dentro. A virada entre Shifu e Po acontece quando Shifu para de perguntar como eu enfio esse panda no meu método e começa a perguntar como esse panda aprende. Parece pequeno, mas isso é revolucionário. É a diferença entre educação e domesticação. Até ali, Shifu queria fabricar um guerreiro. Depois, ele começa a descobrir uma pessoa. E essa descoberta passa pelo detalhe mais simples e mais genial do filme, a comida. A fome de Po, que parecia só piada, vira chave pedagógica. Percebe a beleza disso? Aquilo que o padrão tratava como fraqueza, excesso, motivo de vergonha, vira linguagem de aprendizado. O desejo, antes visto como defeito, vira caminho. É quase como se o filme dissesse: você não vai encontrar sua força amputando quem você é, vai encontrá-la entendendo a estrutura do seu próprio desejo. Isso é muito psicanalítico, mas dá pra falar de maneira bem simples. Todo mundo tem um ponto pelo qual a vida entra. Um jeito próprio de desejar, de se mover, de prestar atenção, de aprender, de amar. Quando você passa a vida inteira tentando imitar a forma ideal que esperam de você, esse ponto vai ficando soterrado. Você vira eficiente, mas artificial, pois só começa a crescer quando o treino conversa com a verdade dele. E não é porque Shifu passa pano para a limitação dele. Não é isso. Po treina de verdade. Soa, cai, se cansa, se dedica. O filme não está dizendo que esforço não importa. Está dizendo que esforço sem alinhamento interno vira tortura. E tortura pode até produzir obediência, mas dificilmente produz sabedoria. Essa é a parte que desmonta a meritocracia tradicional, porque o problema da meritocracia não é defender esforço. O problema é fingir que esforço é uma unidade neutra, como se todo mundo estivesse se movendo no mesmo tabuleiro, buscando o mesmo fim, com o mesmo corpo, a mesma história, o mesmo desejo, o mesmo medo e a mesma estrutura psíquica. Não está, nunca esteve. Os 5 furiosos se esforçaram muito,
mas o esforço deles estava atravessado por uma promessa de reconhecimento, por quando finalmente engrena, também se esforça muito, só que o esforço dele vai em outra direção. Ele não está tentando virar uma cópia melhorada da tigresa, ele está descobrindo como um panda pode lutar como panda. Parece óbvio, mas é aí que mora o abismo, porque a maioria das pessoas não fracassa por não se esforçar, fracassa por gastar a vida tentando ser excelente numa versão de si que nunca foi verdadeira. E isso não vale só para talento artístico ou vocação romântica. Vale para quase tudo. Vale para o trabalho da pessoa que escolheu uma carreira segura e depois passa 10 anos sentindo um cansaço que não é físico, é existencial. Vale para quem construiu a personalidade inteira para ser a pessoa admirável da família e do nada entra em colapso porque percebe que nunca soube o que queria. Vale para quem segue todas as regras do sucesso e ainda assim acorda com a sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa. O filme está gritando isso por trás das piadas. Você pode treinar o corpo inteiro e continuar distante de si mesmo. Agora olha para Uguay de novo. O grande ponto não é que ele adivinhou o futuro como um mágico. O ponto é que ele sabia ler a estrutura invisível dos personagens. Ele sabia que Tai Lung era a prova viva de que excelência técnica não garante maturidade. Sabia que Shifu estava ferido pela culpa e pela necessidade de controle. Sabia que os furiosos eram poderosos, mas ainda giravam em torno de uma lógica de mérito e confirmação. E quando Po cai do céu como um acidente ambulante, Uguay não vê bagunça. Ele vê uma interrupção providencial. Vê o tipo de elemento que desmonta um sistema doente. Em toda a estrutura rígida, a transformação chega como algo que parece erro. O artista bagunça a escola. O filho sincero bagunça a família que vivia de aparências. O funcionário estranho bagunça a empresa que se achava perfeita. O panda gordo bagunça o templo da excelência. E é exatamente por isso que ele é necessário. Existe uma cena silenciosa em tudo isso que me pega muito, mesmo não sendo uma cena literal, mas um clima. É a sensação de que o templo inteiro está organizado para repetir a si mesmo. Cada gesto, cada treino, cada ritual reforça a mesma narrativa. É assim que se faz, é assim que se vence, é assim que se merece. Po entra como corpo estranho, e corpos estranhos revelam verdades escondidas. Eles obrigam a estrutura a se explicar, obrigam as pessoas a expor o que antes parecia natural. Até a hostilidade dos furiosos funciona como confissão, porque toda vez que um grupo trata alguém diferente com desprezo, no fundo esse grupo está dizendo: se essa pessoa puder pertencer, então o nosso critério de pertencimento talvez não fosse absoluto. E é por isso que a comédia de Po é tão importante. O humor dele não serve só para entreter, serve para desarmar solenidades falsas. Enquanto todo mundo está preso na pose do guerreiro ideal, Po tropeça, engasga, mastiga, reage, se assusta. Ele devolve humanidade a um ambiente que virou vitrine de perfeição. Em termos existencialistas, isso é enorme, porque o existencialismo, na base, lembra uma coisa muito simples. O ser humano não nasce com um manual definitivo sobre quem deve ser. Ele se faz nas escolhas, nos encontros, nos riscos, nos sentidos que constrói. Já os personagens presos na lógica do título tentam inverter isso. Eles querem primeiro receber uma essência pronta, dragão guerreiro, para depois existir com segurança. Po faz o caminho contrário. Ele existe de forma torta, confusa, espontânea, e aos poucos descobre o próprio modo de encarnar esse papel. No meio dessa análise toda, vale um recado rápido e sincero. Se você curte esse universo de animação tratado com seriedade e carinho, dá uma olhada nas camisetas de animações exclusivas do canal. Estão na aba do YouTube Shopping, e além de vestir algo que conversa com a sua paixão, você fortalece diretamente o talvez seja assim. Fechado? Então volta comigo, porque agora a gente precisa falar do personagem que deixa tudo ainda mais claro, Tai Lung. Tai Lung é talvez a crítica mais brutal do filme à ideia de que esforço basta. Porque se existe alguém que se esforçou, foi ele. Se existe alguém com talento absurdo, foi ele. Se existe alguém treinado desde pequeno para ocupar aquele lugar, foi ele. E mesmo assim, ele se torna exatamente o contrário do que o título exigia. Isso não é uma falha lateral do roteiro, isso é a tese central do roteiro. Tai Lung é o filho da expectativa. Ele foi criado não só para ser forte, mas para ser o escolhido. A identidade dele foi construída em volta de uma promessa. E promessa, quando entra fundo demais, vira veneno, porque a pessoa deixa de desejar algo e passa a dever aquilo a si mesma. O sonho já não liberta, cobra. Shifu ama Tai Lung, mas ama de um jeito perigoso. Ama apostando uma imagem sobre ele. Ama premiando potência sem trabalhar limite. Ama alimentando um ideal grandioso demais. Quando Uguay diz não, Tai Lung não escuta apenas uma negativa institucional. Ele escuta o colapso do próprio eu. Para alguém minimamente estável, perder um título é doloroso. Para alguém cuja identidade inteira depende desse título,
Perder significa deixar de existir. É por isso que ele explode, é por isso que ele destrói tudo. Não porque seja mal no sentido simplista, mas porque foi organizado psiquicamente em torno de um centro vazio que precisava desesperadamente ser preenchido pelo reconhecimento do outro. E aqui a psicanálise ajuda muito. Tem uma ideia bem fácil de entender, mesmo que os nomes pareçam complicados. Às vezes a gente não quer uma coisa pelo valor dela em si. A gente quer porque acha que, ao conseguir aquilo, finalmente vai merecer amor, respeito, completude, paz. É como quem diz: quando eu ganhar tal dinheiro, aí vou me sentir alguém. Quando eu tiver tal corpo, aí vou me aceitar. Quando eu for promovido, aí meu pai vai me admirar. Quando eu for escolhido, aí minhas feridas vão calar. O problema é que nenhuma conquista consegue curar sozinha uma ferida que foi construída antes dela. Tai Lung apostou a alma num objeto que não podia salvá-lo, e quando abre o pergaminho do dragão e encontra o vazio, ele enlouquece porque o vazio do pergaminho conversa com o vazio que ele passou a vida inteira tentando negar. Essa cena é uma obra-prima. O pergaminho está em branco, e isso pode parecer anticlimático para quem queria uma revelação mística, uma técnica secreta, uma energia suprema, um feitiço. Só que justamente aí está a genialidade. O filme diz que não existe um certificado mágico que transforme alguém naquilo que ela já se recusou a enfrentar dentro de si. Não existe diploma espiritual para curar ego. Não existe senha cósmica para substituir maturidade. Não existe atalho para a autenticidade. Tai Lung queria um objeto que garantisse, de fora para dentro, o valor que ele não conseguiu sustentar por dentro. Quando o objeto se recusa a fazer esse trabalho, ele entra em colapso narcísico. O mundo, para ele, traiu a narrativa inteira. Po vive a mesma cena de outro jeito. E o contraste é perfeito. Porque quando Po olha para o pergaminho, ele também não vê nada. Só que ele já vinha sendo preparado por outra experiência. A conversa com o pai adotivo sobre o ingrediente secreto não é só uma piada brilhante, é a chave filosófica do filme inteiro. Não existe ingrediente secreto. Não porque nada importa, não porque tudo é aleatório, não porque qualquer um faz qualquer coisa sem esforço, mas porque o poder que você procura como selo externo não substitui o trabalho de habitar a própria singularidade. A sopa não vira especial por causa de um pó mágico. Ela vira especial quando alguém acredita nela, assume a receita, coloca presença nela, oferece aquilo com verdade. O segredo não é um truque escondido. O segredo é o modo como você encarna o que faz. Percebe como isso destrói tanto a fantasia do destino pronto, quanto a fantasia da meritocracia linear. Não é, Po nasceu predestinado e pronto. Também não é Po venceu porque se esforçou mais que todos. É mais profundo. Po se torna capaz quando o esforço encontra autenticidade, quando o treino encontra desejo vivo, quando a técnica deixa de ser um figurino e vira extensão do corpo real, quando o papel de dragão guerreiro para de ser uma fantasia de status e passa a ser vivido a partir daquilo que só ele poderia oferecer. A barriga dele, o apetite dele, o humor dele, a falta de elegância dele, tudo o que parecia incompatível com a lenda vira matéria da própria lenda. Isso é lindo porque devolve dignidade ao que em nós foi tratado como excesso, erro, desvio ou constrangimento. No fundo, Po vence quando para de se desculpar por ser Po. Esse talvez seja o verdadeiro salto do personagem. E não confunda isso com autoestima de frase de caneca. Não é ame-se do jeito que você é, no sentido preguiçoso. É mais corajoso. É encare de frente o que você é, inclusive o que foge do ideal, e descubra como isso pode se tornar forma, força e presença no mundo. Po não melhora porque abandona o panda que era. Ele melhora porque para de tentar ser outra espécie. Isso vale para a arte, para o trabalho, para as relações, para a vida inteira. Tem gente que passa décadas sofrendo porque quer alcançar a excelência em formatos que combinam com outras pessoas, mas não com ela. Aí quando finalmente encontra o próprio jeito, parece até milagre. Não é milagre, é alinhamento. E repara numa coisa muito sutil. Os 5 furiosos treinavam para merecer. Po passa a treinar para expressar. Essa diferença muda tudo. Quando você faz algo para merecer amor, reconhecimento ou lugar, qualquer erro parece prova de inadequação. Quando você faz algo para expressar a verdade do seu ser, o erro vira parte do caminho. Um músico rígido toca para não falhar. Um músico vivo toca para fazer a música respirar. Um professor inseguro dá aula para parecer inteligente. Um professor presente dá aula para realmente comunicar. Um profissional obcecado trabalha para provar valor. Um profissional integrado trabalha para colocar valor no que faz. O gesto pode até parecer igual por fora, mas por dentro a lógica é outra. Shifu também aprende isso tardiamente. E a jornada dele é comovente, justamente porque ele precisa abandonar a fantasia do controle absoluto. O problema de Shifu não é só ser duro, é acreditar que a dureza é o único idioma da formação.
Ele quer arrancar competência pela força porque está aterrorizado pela imprevisibilidade. Tai Lung foi a prova viva de que sua pedagogia falhou, mas ele não conseguiu elaborar isso. Então ele dobra a aposta na disciplina, como muita gente faz depois de um trauma. Em vez de rever o fundamento, aperta mais o parafuso. Po, com sua inadequação escancarada, obriga Shifu a mudar não por bondade, mas por impotência. O método velho simplesmente não funciona. E muitas transformações importantes na vida começam assim. Não porque a pessoa ficou iluminada, mas porque o jeito antigo finalmente quebrou. Isso conversa com o nosso cotidiano de uma forma quase dolorosa. Quantas pessoas hoje estão vivendo como os furiosos, ou pior, como Tai Lung, acordando cedo, dormindo tarde, se cobrando sem parar, consumindo conteúdo de produtividade como se fosse religião, colecionando metas, certificados, planilhas, networking, poses de sucesso, tudo isso movido por uma certeza secreta de que, se fizerem o bastante, em algum momento o vazio interno vai virar plenitude. Só que o máximo que esse modelo costuma entregar é exaustão com verniz de virtude. A cultura do hustle vende uma imagem muito sedutora, a de que descansar é fraqueza, a de que dúvida é atraso, a de que autenticidade sem monetização é desperdício. E o filme, sem fazer discurso nenhum, desmonta isso, mostrando que o sujeito mais preparado para receber a sabedoria é justamente o menos adaptado à lógica da competição. Isso não significa demonizar excelência. Não é sobre glorificar desorganização, mediocridade ou falta de disciplina. Pô, não vence porque deixa a vida levar. Ele vence porque o esforço dele deixa de ser alienado. Vira esforço com centro, vira trabalho conectado, vira prática coerente com a própria natureza. E natureza aqui não é destino biológico fechado, como se cada um tivesse uma essência pronta e imutável. É mais como uma inclinação viva, uma forma singular de ocupar o mundo. O existencialismo ajuda a não transformar isso em misticismo barato. Você não descobre um eu verdadeiro mágico escondido numa caverna. Você vai construindo sentido a partir das escolhas que assumem sua realidade concreta, seu corpo, sua história, seu desejo, seus limites e suas possibilidades. Não revela uma essência mística de herói. Ele assume a realidade de ser um panda, um fã, um filho, um corpo grande, uma mente sensível e faz disso o seu caminho. O mais bonito é que o filme não separa corpo e espírito como se a sabedoria estivesse acima da carne, pelo contrário. O corpo de Paul, que seria motivo de exclusão em quase qualquer narrativa tradicional de herói, vira justamente o lugar por onde a inteligência dele se manifesta. Isso é uma invertida maravilhosa, porque a modernidade ele adora transformar o corpo em projeto de correção. Seu corpo tem que caber. Seu rosto tem que caber, sua energia tem que caber, sua rotina tem que caber. Mostra que o corpo não é só problema a ser domado, ele também é fonte de estilo, repertório, percepção, força. O mesmo vale para a subjetividade. O que você sentiu vergonha de ser talvez esconda uma potência que só aparece quando a comparação perde o comando. E se esse papo estiver fazendo sentido, não esquece de hypar o vídeo, deixar o like e comentar rapidinho, porque isso ajuda o algoritmo a perceber que vale entregar essa reflexão para mais gente. Porque, sinceramente, quanta gente precisava ouvir desde cedo que ser o melhor não é a mesma coisa que ser o mais parecido com o padrão. Quando o Po enfrenta Tai Lung, o combate final não é só físico, é filosófico. De um lado, está a criatura moldada pela promessa de validação total, um ser que acredita que valor vem de fora, de um selo definitivo, de um reconhecimento que coroaria todos os anos de obsessão. Do outro, está alguém que começou a entender que a força não vem de encarnar um ideal abstrato, mas de habitar radicalmente a própria forma. Tai Lung é todo tensão, começa a se tornar presença. Tai Lung quer possuir o segredo, entende que não há segredo fora da relação que ele tem consigo mesmo. Tai Lung age como quem precisa arrancar do mundo uma confirmação, luta como quem finalmente não precisa mais pedir desculpa por existir. Isso é quase uma parábola sobre a nossa época. A gente vive cercado de modelos de sucesso tão repetidos que muita gente nem percebe o quanto está tentando ser fotocópia. Mesma linguagem, mesmo objetivo, mesmo estilo de vida, mesma cara de produtividade, mesma obsessão por performance. E aí surge a pergunta que quase ninguém quer fazer: se eu conseguir tudo isso e ainda assim continuar me sentindo vazio, o problema é meu, ou o modelo já era vazio desde o começo? Tai Lung é essa pergunta explodindo. Ele conquista quase tudo que parecia importar, menos a própria capacidade de sustentar um eu que não dependa de aplauso. Ao contrário, começa como alguém sem lugar, mas vai encontrando um centro que não depende mais da aprovação total do sistema. Quando o pai de Po fala do ingrediente secreto, ele não está ensinando autoajuda, ele está entregando, sem saber, uma tese inteira sobre desejo e valor. As pessoas pagavam mais pela sopa
porque acreditavam que havia algo especial nela. A crença mudava a experiência. Isso não é mentira pura. É revelação de uma verdade desconfortável. Muito do valor que o mundo percebe nas coisas nasce do modo como elas são investidas de sentido. Se você espera uma fórmula externa para legitimar sua existência, vai viver correndo atrás de pergaminhos vazios. Se você assume a responsabilidade de colocar presença real naquilo que faz, o seu gesto muda. O ingrediente secreto é o momento em que você para de terceirizar a própria legitimidade. Talvez por isso Kung Fu Panda toque tanta gente de idades tão diferentes. Criança ri da confusão e se anima com a luta. Adulto sente outra coisa, às vezes sem nem saber nomear. Sente uma dor estranha ao ver aqueles personagens presos em expectativas, títulos, papéis, comparações. Porque todo adulto, em algum nível, já foi ou ainda é um pouco tigresa, um pouco Tai Lung, um pouco Shifu. Quase todo mundo já acreditou que precisava provar algo enorme para merecer amor ou descanso. Quase todo mundo já se comparou com alguém que parecia mais pronto. Quase todo mundo já odiou o próprio jeito de ser, por não coincidir com o que o mundo premiava. E quase todo mundo conhece a humilhação silenciosa de perceber que o esforço que mais recebeu, aplauso talvez não fosse o esforço que mais tinha a ver com a própria vida. O filme não oferece uma saída mágica para isso, mas oferece uma direção. A direção é parar de confundir desempenho com destino, parar de confundir reconhecimento com realização. Parar de confundir técnica com verdade, e principalmente, parar de imaginar que a vida vai necessariamente premiar quem mais se torturou tentando caber. Às vezes o que te falta não é mais disciplina, é menos máscara. Às vezes o que te falta não é mais esforço, é outra pergunta. Em vez de como eu provo que mereço, talvez a pergunta seja: o que em mim está vivo de verdade e precisa encontrar forma? Essa pergunta assusta porque não tem resposta pronta, não vem com cargo, não garante aplauso imediato. Mas é a pergunta que separa uma vida performada de uma vida habitada. E é aí que a fala de Oogway ganha outra dimensão. Não existem acidentes. Não no sentido de que tudo é controlado por um plano rígido, mas no sentido de que o acaso, quando encontra um olhar sábio, revela a necessidade. O aparecimento de Po parece absurdo porque quebra a lógica do merecimento linear. Mas é precisamente por quebrar essa lógica que ele se torna a resposta certa para aquele momento. O templo não precisava do guerreiro mais impecável, precisava do guerreiro que desmontasse a idolatria da impecabilidade. Shifu não precisava de um aluno obediente, precisava de um aluno que obrigasse seu método a mudar. O pergaminho não precisava ser lido por quem já se considerava pronto, precisava ser visto por alguém capaz de rir, refletir, duvidar e integrar a lição. Tai Lung não podia ser vencido por um espelho maior da sua própria obsessão, precisava ser vencido por alguém que escapasse da lógica dele. No mundo real, isso vale de um jeito quase brutal. A sorte e o destino só começam a funcionar a seu favor quando você para de se fabricar como cópia perfeita da expectativa social. Enquanto você vive tentando ser o currículo ideal, o corpo ideal, o profissional ideal, o filho ideal, o criador ideal, você pode até ganhar medalhas, mas continua vulnerável a qualquer pergaminho em branco que a vida colocar na sua frente. Porque tudo o que depende de validação externa é instável. Hoje aplaudem, amanhã ignoram. Hoje promovem, amanhã substituem. Hoje desejam, amanhã comparam. Se o seu centro está alugado ao olhar dos outros, qualquer silêncio vira queda livre. Autenticidade, então, não é luxo romântico. É questão de sobrevivência psíquica, não aquela autenticidade caricata do eu sou assim mesmo, usada para fugir de responsabilidade. Estou falando de algo muito mais sério, a coragem de descobrir qual esforço faz sentido para você e qual esforço só alimenta um personagem cansado. A coragem de admitir que talvez você esteja brilhando numa arena que nunca escolheu de verdade. A coragem de aceitar que algumas portas fechadas não são fracasso, são livramento de uma versão de vida que te consumiria por dentro, pois só encontra seu Kung Fu quando para de pedir permissão para ser improvável. E talvez a nossa vida também comece de verdade quando a gente para de tratar o improvável em nós como defeito e passa a tratá-lo como pista. No fim das contas, o dragão guerreiro não era o mais puro, o mais técnico, o mais elegante, o mais merecedor dentro do cálculo tradicional. Era o único capaz de entender que o cálculo estava errado. Esse é o golpe mais profundo do filme. Não é uma história sobre um azarado que venceu apesar de tudo. É uma história sobre alguém que venceu justamente porque não estava totalmente colonizado pela lógica que destruía os outros. Enquanto todos procuravam um certificado transcendente para justificar a própria existência, pois estava aprendendo, tropeçando, comendo, sentindo vergonha, tentando, caindo e pouco a pouco
transformando tudo isso em presença real. O Kung Fu verdadeiro não nasceu quando ele se aproximou dos outros. Nasceu quando ele finalmente se aproximou de si. Então, quando alguém disser que Po foi escolhido por um acidente bobo de fogos de artifício, lembra do que realmente aconteceu. Oogway não escolheu o mais forte, escolheu o mais disponível, não escolheu o mais treinado, escolheu o menos entupido pela própria imagem. Não escolheu o mais digno segundo a planilha do esforço. Escolheu aquele que ainda podia receber a lição sem convertê-la em troféu. E talvez essa seja a verdade mais difícil de engolir numa era obcecada por performance. A vida não se abre necessariamente para quem mais força a porta, mas para quem aprende a entrar inteiro quando ela finalmente se move. O panda que vendia macarrão não derrotou só Tai Lung. Ele derrotou a mentira de que sucesso é recompensa automática para o sofrimento correto. E no lugar dessa mentira, ele deixou uma resposta muito mais humana, muito mais arriscada e muito mais libertadora. O destino encontra melhor quem para de fugir da própria essência e começa, enfim, a fazer dela o seu caminho.